Estou aqui com minha Juba de Leão hoje para conversar com vocês do porquê eu sou proibida de participar do carnaval. Vai ser interessante essa conversa porque não é exatamente uma proibição, não é que alguém me proibiu de ir até o carnaval, mas eu me proibi de ir no carnaval e eu vou contar pra vocês exatamente o que aconteceu de tão sério na minha vida que fez com que eu mesma me proibisse de participar do carnaval. Então, vocês já devem ter conhecido aqui um pouco do canal que eu falo sobre autoestima, falo sobre valor próprio, falo sobre amor próprio, falo sobre autenticidade. E durante um período da minha vida eu percebi que eu era muito focada no que as pessoas queriam e esperavam de mim. Por conta disso, eu participava de algumas coisas e vivia alguns momentos na minha vida que era muito mais buscando me adequar ao aquilo, aquelas pessoas que eu convivia, ao que a sociedade esperava de mim, em determinadas fases da minha vida, do que realmente algo que eu gostasse ou não. Então, eu nunca gostei de carnaval. Eu nunca gostei de muvu com um monte de gente suada, jogando bebida pra cima, fazendo xixi no chão. Eu nunca gostei da objetificação do corpo feminino. Eu acho nudez lindo, mas uma nudez artística, uma nudez de nudez de respeito, uma nudez que não é vulgar, que não tá objetificando e colocando a dignidade do ser humano como se fosse nada, sabe? As músicas, então assim, pra mim, eu sempre tive isso muito forte. Quando eu fui amadurecendo a minha vida, eu percebi que eu tava indo em lugares pra dizer que eu fui. Eu tava indo num carnaval, eu tava indo numa festa pra dizer que eu fui. Às vezes eu ia muito mais por conta das pessoas que estavam comigo, que eram os meus amigos, minhas amigas da época, e participava do que realmente porque eu gostava de estar ali. A última festa de carnaval que eu fui não foi nenhuma festa de carnaval. No final eu acabei me parar nessa festa. E aí eu tava com um amigo meu, e aí ele falou: não, eu e uns amigos a gente tá indo pra uma festa, vamos, vai ser legal. Então não foi uma festa de carnaval, tocou muito mais músicas pop, música mais tranquila, mas no momento que começou a mudar a chave pra aquele ritmo, aquele estilo de música que fala um monte de putaria, que fala um monte de palavrão, que desvaloriza a mulher, que objetifica, eu simplesmente não consigo ficar no ambiente. É como se eu estivesse literalmente sofrendo algum tipo de dor física. E quanto mais eu fui aumentando a minha autoestima, quanto mais eu fui me valorizando como indivíduo, mais eu me distanciei dessas coisas, mais eu me distanciei de bebida alcoólica, mais eu me distanciei de festas, de músicas que tratam a sexualidade como algo muito banal, como algo muito como se não valesse nada, como se fosse igual um aperto de mão. Então, mas eu fui me afastando dessas coisas, mas eu fui num movimento contrário, até o ponto que eu cheguei e me proibi. Eu falei pra mim, eu me proíbo de frequentar esses lugares novamente, porque às vezes eu ia ainda pra fazer companhia pra pessoas que são minhas amigas e amigos, e no final eu ficava mal, ou eu acabava estragando a festa deles, porque chegava um horário, um momento, principalmente quando saía daquelas músicas mais leves para umas músicas com um tom mais pesado. Eu nem sei o que passa na cabeça das pessoas escutando música e falam, ai, tu tá me machucando, ai, tu me machuca. Sabe, não faz sentido, não faz sentido. Então sempre chega uma hora da música que quando muda o DJ, eu acho que ele sabe, né? Chega um horário da festa que a vibração realmente cai. E aí as músicas que tocam começam a ter uma letra tão pesada e tão desagradável que eu não consigo ficar. Então, quando eu tô ali com os meus amigos e minhas amigas, eu fico meio, eu acho que eu vou embora. E quando você já começa a fazer ai, acho que eu vou embora, que todo mundo meio que vai, então vamos embora. Mesmo que você não tá falando pra todo mundo ir embora. Mas acaba que você acaba com a festa de todo mundo, porque você foi numa festa que você não gosta, você não curte. Então eu me proibi, eu falei, eu não vou mais participar disso, eu não vou mais em festas que eu sei que toca essas músicas, e se eu for num lugar que eu sei que em algum momento vai começar a tocar isso, a pessoa que vai comigo, ela tem que saber desde o momento inicial que quando começar o primeiro palavrão, eu vou pegar as minhas coisas e vou sair, porque eu não consigo ficar no ambiente. Vocês já experimentaram isso? Vocês gostam de carnaval? Sou só eu? Eu, quanto mais tenho amadurecido e tenho honrado quem eu sou e a minha autenticidade e me valorizado, mas eu tenho percebido quanto eu sou uma romântica, que gosta de escrever carta, que gosta daquela ideia do namoro mais lento e não dessas coisas de bater na porta de uma pessoa e em 30 minutos tá
coisas muito íntimas com essa pessoa sem você ter conhecido ela. Então eu tenho me descoberto cada vez mais. Quanto mais eu vou me aproximando desse lugar de valor, de amor por mim mesma e de honrar e de dignidade, e mais eu foco na minha espiritualidade e no meu bem-estar, mais eu me afasto dessas coisas. Eu não tenho preconceito nenhum, acho que quem gosta de ir, tem mesmo aqui, tem que ir lá pular carnaval, beber cerveja. Se você gosta, acho que isso é uma decisão individual que cada ser humano faz com a vida. Mas não serve pra mim mais, eu não consigo estar no ambiente e me sentir bem. E pra ser bem honesta com vocês, conforme vai chegando perto da época do carnaval, eu consigo sentir uma energia estranha no ar, é uma energia pesada. As pessoas, elas utilizam muito o carnaval como um extravaso, né? E aqui no Brasil a gente tem o carnaval, nos Estados Unidos tem o Spring Break, na Europa também eles têm os feriados deles aonde eles extravasam, né? Eles tiram um pouco do puritanismo, porque uma coisa é quando você tá autenticamente indo pra esse lugar de eu quero me preservar, eu quero me cuidar, eu quero praticar castidade, eu quero praticar um namoro lento e não essa cultura que a gente tem hoje dessa sexualidade banalizada, porque você quer, porque é uma decisão sua, ou quando você no final você tá levando esse estilo de vida porque você se sente oprimido ou oprimida para fazer isso, então você precisa de uma válvula de escape. Eu sinto também que isso é algo que esse levante, nesse aumento dessa sexualidade exagerada e vulgarizada que a gente tem na sociedade hoje, provavelmente é consequência de vários anos onde era tudo muito, muito escondido, era tudo muito reprimido. Então as pessoas elas não podiam fazer nada de forma alguma porque era muito realmente controlado. Então, agora que existe essa liberdade, as pessoas estão exagerando também na liberdade. Mas até que ponto isso é bom? E até que ponto isso faz bem para a alma das pessoas, para a saúde mental das pessoas, né? E eu já vivi várias coisas na minha vida, vocês sabem disso, e já me permitir estar em lugares, conhecer pessoas, experimentar situações, estilos diferentes de namoro, pra entender até, né, pra quando eu me posicionasse em uma coisa que faz sentido pra mim, eu saber com certeza que é isso mesmo que eu quero pra mim, porque até já dei uma olhada naquela outro lado e não gostei. Então, pra mim, faz sentido esse processo de naturalmente caminhar pra isso. E eu sei que pra algumas pessoas não faz. Quando você faz isso, quando você tá vivendo essa sexualidade desenfreada, quando você busca validação e amor nos braços de um estranho, que depois nunca mais vai te ver, às vezes você não sabe nem se vai saber lembrar do seu nome, você se sente de verdade amada? No processo de objetificação do ser humano, você realmente se sente digna e honrada nesse processo todo? Não tô vindo aqui pregar castidade, puritanismo e que as pessoas simplesmente não aproveitem e também usufruem da liberdade que elas têm, mas uma questão de reflexão para entender até que ponto isso que você talvez esteja fazendo com a sua vida ou não tá afetando você de uma forma muito mais profunda e talvez você não tenha percebido isso ainda. É esse meu recado sobre o carnaval. Amo dançar, gosto de ir para festas, gosto de estar em ambientes alegres, gosto de celebrar a vida. Mas eu sinto que toda vez que a gente tá num lugar que pra gente curtir, tem que estar muito alterado, tem que estar muito bêbado, tem que estar sob efeito de outras substâncias, talvez esse lugar não seja assim tão bom, senão a gente não precisaria ficar dormente, né? Adormecer nossos sentidos para não perceber o que tá acontecendo ali ao nosso redor. Eu lembro até hoje um aniversário que eu fui de uma amiga minha, nem era carnaval, nada disso, apesar de ter sido, sim, no começo do ano. E aí, aconteceu um negócio muito legal. Legal assim, aconteceu um negócio muito legal. A gente tava na festa, no aniversário dela, já todo mundo dançando e tal. E aí teve um casal que se formou lá na festa. Um rapaz e uma moça ficaram, se beijaram e tal. Aí deu assim, 30 minutos, 40 minutos. O rapaz ficou com outra menina do grupo, na frente da menina que ele tinha ficado, um pouco mais cedo, 30 minutos antes. E aí assim, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei horrorizada. Porque, não sei, eu sou obsoleta, eu sou retrógrada. Será que eu sou retrógrada? Será que eu cheguei nesse ponto onde eu tô muito velha mesmo e eu não consigo simplesmente levar as coisas com leveza? Pra mim foi uma situação tão desconfortável, eu fiquei desconfortável por ela. Porque assim, por mais que vocês
eu já sou meio que, não é que eu sou contra, mas eu já não sou mais essa pessoa de vamos dar os beijos aqui na balada e ver o que acontece. Mas, tá, beleza, deu os beijos lá. O cara ainda fica com outra menina na frente dela, do mesmo grupo. Só eu acho isso constrangedor? Só eu acho isso meio que sem propósito nenhum, sabe? E aí eu fico reflexiva, eu fico pensando assim, porque quanto mais eu invisto na minha espiritualidade e no meu bem-estar e na minha autoestima e no meu senso de valor, mais eu sinto que eu vivo numa bolha. Eu vivo numa bolha com as pessoas que pensam como eu, que conseguem, que têm essa mesma visão. Porque também se eu trago esse tipo de conversa numa mesa com outras mulheres, algumas veem como se eu estivesse as atacando. Quando na verdade não, meu objetivo não é atacar ninguém. Muito pelo contrário, é acolher para entender de onde é que vem esse movimento, de onde é que vem essa necessidade de ser vista nessa posição de vulgaridade, de sexualidade exagerada. E eu falo muito também de um lugar que eu já vivi, né? Eu tive uma fase da minha vida que eu queria mostrar essa liberdade que eu nunca tinha tido. Então eu dançava até o chão e eu sei nitidamente que eu flertava com as pessoas à minha volta justamente para conseguir essa atenção. Mas a partir da minha vivência eu cheguei na conclusão de que não vale a pena e de que era algo que me fazia mal. Será que só eu consegui ver isso e o que eu consegui ver que essas pessoas não conseguiram ver ainda? Eu também sei que o mundo ele é dual. E como o mundo ele é um lugar dual, sempre vai existir os dois lados da moeda. Sempre vai existir as pessoas que têm uma tendência para o tradicionalismo, para o puritanismo, para o que é mais correto e honrado, porque eu também não gosto de colocar como se. Vocês sabem, eu não gosto de ficar cagando regra na vida dos outros. Mas também sempre vai ter também esse outro lado que é mais sexual e vulgar. Quando eu olho assim pra sociedade de uma forma geral, eu fico curiosa pra saber como tudo isso vai se desenrolar. Porque atualmente a gente já vê uma diminuição no número de nascimentos, uma diminuição no número de pessoas que ficam casadas, um grande número de divórcios, uma grande quantidade de pessoas se sentindo solitárias. E tudo isso, todas essas consequências, né, que a gente está observando hoje, são causadas por esses comportamentos que a nossa cultura tem tido como normal. E aí eu fico pensando, porque se tudo é um ciclo e a gente teve um momento de muito tradicionalismo, repressão, e aí de repente tem esse momento de uou, tudo muito livre, muito liberto, pode fazer tudo. E quando voltar para a parte de repressão, né? E se voltar, como é que isso vai funcionar? Sabe? Eu fico me questionando, assim, de várias formas, porque eu gosto de me questionar e gosto de tentar entender os possíveis cenários que a humanidade vai traçar daqui para frente, sabe? Como o amor e como o relacionamento e como o casamento foram completamente desconfigurados ao longo do tempo e tratados como se fosse uma coisa transacional. Sinto ET em 2024, me sinto uma pessoa às vezes completamente fora do universo terrestre. Quando eu sinto para conversar com algumas pessoas assim, vou em evento de networking, vou em evento conhecer uma galera nova assim, e eu escuto, eu falo, porque é uma pessoa que eu aprendi a me colocar e expressar o que eu penso, até porque se você não fala e você não expressa o que você pensa, né, você não tá participando ali ativamente. Então eu falo e expresso o que eu penso, mesmo tendo visões um pouco mais tradicionais e um pouco mais reservadas com relação a alguns determinados temas que são muito comuns. E às vezes eu me surpreendo. Recentemente eu fui num networking, um amigo meu me chamou num bar, bem legal. E aí eu já tô nessa. Não sei se eu já comentei nesse canal aqui, ou se foi nos outros que eu comentei, mas eu tô já há quase 2 anos em celibato. E eu fiz essa escolha. Primeiro de uma forma bastante rígida, depois eu fui amenizando. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, é só deixar aqui nos comentários que eu gravo um vídeo pra gente conversar sobre o celibato. E aí, porque interessante que no mesmo dia que eu fui nesse bar, um pouco mais cedo eu tava conversando com uma amiga minha no telefone e ela tava falando, porque pros homens é muito mais fácil pra eles terem sexo casual e ficarem com várias mulheres e tal, porque eles são diferentes de nós e tal.
E aí eu falei pra ela, eu acho que não, acho que os homens eles também têm, também existem homens que são românticos e existem homens que prefeririam que se fosse diferente. Mas eles também se adaptam à realidade e é isso aí. E também existe muita pressão, né? Porque a sexualidade do homem, principalmente aqui no Brasil, sempre foi muito baseada nessa questão do quanto ele fica com mulheres, né? Quantas mulheres ele pegou. Então, a masculinidade, a sexualidade sempre foi muito importante para uma afirmação da masculinidade dos homens aqui na nossa cultura brasileira. Então, isso de certa forma influencia bastante. Mas eu não acredito que só existam, que seja mais fácil para os homens ficar tendo sexo casual e não procurar uma relação que realmente tenha significado. E aí, a gente teve essa conversa, eu e ela, sobre isso, e aí à noite eu fui nesse happy hour, que era um evento de networking, conheci uma galera nova, diferente, e eu conheci um homem, um homem, né, tipo, um homem tem mais de 40 anos, e a gente conversando, ele também, celibato, já há quase 2 anos, acho que mais de 2 anos, alguma coisa assim, a gente tava falando sobre essa questão das relações serem tão líquidas, e quão é importante, né, trazer essa consciência para que talvez mude, talvez transforme, talvez seja diferente, talvez a partir agora desse extremo lugar de liberdade, as pessoas estão percebendo que assim é ótimo ter liberdade e ter a liberdade tem que ser norma. Mas com a liberdade existe coisas que a gente precisa criar consciência, porque se o Estado, se os pais, se a sociedade não reprime mais, então nós temos que ter a capacidade de falar, ok, tudo posso, mas nem tudo me convém. E foi por isso que eu decidi cancelar o carnaval na minha vida. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like e comentar outros temas que você quer que a gente traga aqui pra conversar. E qual que é a sua opinião também? Você vai curtir carnaval esse ano? Você não gosta também de carnaval? Conta aqui pra mim e eu vou respondendo vocês nos comentários. Um beijo, tchau!